Nesse vídeo eu vou explicar sobre os músculos do membro pélvico dos cães. Bora lá! Eu vou explicar sobre os músculos nessa face lateral do membro pélvico dos cães, proximal para distal. Então eu vou começar aqui com essa região, que é a região glútea. E aí, para a gente entender sobre a musculatura que tem nessa região, existem 3 pontos ósseos que são importantes da gente identificar. O primeiro ponto ósseo, ele tá nessa região aqui, que é o trocânter maior do fêmur. E aí existem outras 2 projeções, uma cranialmente a esse trocânter maior e a outra caudalmente a esse trocânter maior. Então, cranialmente, existe aqui uma projeção que é a crista do ilho, ou a crista ilíaca. Então, isso daqui a gente consegue palpar cranialmente ao trocânter maior, e caudalmente ao trocânter maior existe aqui o túber isquiático. Então, são esses 3 pontos que vão acabar direcionando a gente tanto na identificação dos músculos glúteos, como de outros músculos que vão aparecer aqui nessa região da face lateral do membro pélvico. Os cães possuem 3 músculos glúteos e por isso a gente precisa diferenciar esses músculos. O primeiro glúteo, ele fica na parte mais externa ao corpo. E o último glúteo, ele vai ficar na parte mais interna, mais profundamente. Então, entre eles, vai existir um glúteo médio. Tanto esse glúteo aqui é o glúteo superficial. O glúteo que vai ficar mais profundo a todos eles é o músculo glúteo profundo. E entre o glúteo superficial e o glúteo profundo, a gente encontra o glúteo médio. Então, é importante primeiro a gente entender essa nomenclatura. Por que os nomes vão ser glúteo superficial, glúteo médio e glúteo profundo? Pelas camadas em que eles aparecem, então o superficial está mais externamente, o profundo está numa camada mais profunda e entre esses dois vai existir o glúteo médio. O glúteo superficial, ele fica com as fibras nesse sentido, é esse músculo aqui que está aparecendo. Antes de chegar até essa musculatura, existe aqui uma fáscia, que é a fáscia glútea, que vai recobrir uma fáscia esbranquiçada que recobre toda essa região. E depois de rebater essa fáscia, a gente encontra então aqui esse primeiro músculo glúteo, que é o glúteo superficial. Então ele é um músculo relativamente delgado, é um músculo fino, e vai estar com as fibras nesse sentido aqui. Profundamente a esse glúteo superficial, existe esse outro músculo também glúteo, que aqui vai ser o glúteo médio. Então, palpando o trocânter maior, a gente consegue entender a direção da fibra do glúteo superficial, e aqui é diferente do glúteo médio. Então, o glúteo médio, a direção da fibra do glúteo médio, está relacionado com a crista do ilho, que é diferente aqui do glúteo superficial. Então, glúteo superficial e aqui o glúteo médio. E aí, rebatendo esse glúteo médio, existe então o glúteo profundo, que eu vou mostrar em uma outra imagem. E profundamente ao glúteo médio, que é esse daqui, a gente identifica essa outra musculatura também glútea, que é o glúteo profundo. Esse músculo aqui entre o glúteo médio e o glúteo profundo é o músculo piriforme. Então, em alguns animais domésticos, esse músculo piriforme ele se funde ao glúteo médio, mas isso não acontece nos cães. Então, aqui no caso dos cães, existe o glúteo superficial, o glúteo médio, aqui o músculo piriforme e aí sim o glúteo profundo. Voltando para essa imagem e de novo tomando como referência aquela projeção óssea nessa região que é o trocânter maior, a gente conseguiria traçar uma linha aqui, que seria a linha, na verdade, do fêmur. Então, o fêmur está exatamente aqui nessa linha, inclusive o trocânter maior é uma projeção óssea, um acidente ósseo do fêmur, e o fêmur ele está exatamente aqui. Cranialmente a esse trocânter maior, só que agora distalmente a essa musculatura glútea que a gente já identificou, existe aqui esses 2 músculos cranialmente a linha do fêmur. Então, existe aqui um primeiro músculo que é triangular e cranialmente a ele um outro músculo que parece uma fita. Esse músculo triangular, ele vai tensionar essa fáscia esbranquiçada. Essa fáscia esbranquiçada presente aqui na região da coxa é a fáscia lata. Portanto, esse músculo que tensiona essa fáscia aqui, que traciona essa fáscia, é o músculo tensor da fáscia lata. Então, esse triangular aqui. E cranialmente a ele, também com uma relação íntima com a crista do ilho,
existe esse músculo que é o sartório, só que aqui a gente observa a parte cranial do sartório. Existe uma parte caudal, mas que fica visível na vista medial. Então, ao dissecar a face medial do membro pélvico, aí sim a gente consegue identificar a parte caudal do músculo sartório. O que a gente identifica aqui é a parte cranial do músculo sartório e aqui o músculo tensor da fáscia lata com a própria fáscia lata, que é essa fáscia esbranquiçada. E ao observar o músculo tensor da fáscia lata e a própria fáscia lata, existe aqui uma outra musculatura também com uma relação de proximidade com a fáscia lata. Então, esse músculo aqui é o bíceps femoral. Então, se a gente quisesse rebater esse bíceps femoral, a gente precisaria fazer uma incisão aqui nessa fáscia lata, entre o tensor da fáscia lata e o músculo bíceps femoral. Ao retirar o bíceps femoral, a fáscia lata, o tensor da fáscia lata e o músculo sartório, é mais ou menos essa imagem que a gente visualiza. Então, aqui está a projeção óssea que eu havia comentado, então esse aqui é o trocânter maior. Aqui tem a outra projeção óssea, que é o túber isquiático, e a crista do ilho nessa imagem foi retirada porque ela fica mais cranialmente do que essa região de corte. Essa musculatura cranialmente, a região da coxa, é o quadríceps femoral. Então, como o próprio nome diz, o quadríceps ele possui 4 cabeças. Aqui a gente consegue identificar 2 delas. Então, esse daqui é o vasto lateral e essa outra cabeça do quadríceps femoral é o reto femoral. Então, vasto lateral e reto femoral. O reto femoral é a única cabeça do quadríceps que não se origina no fêmur. Então, todos os vastos, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial, eles se originam no fêmur. E o reto femoral, ele vai se originar na região do coxal, cranialmente ao acetábulo. E pensando nessa musculatura dos vastos, nada mais é do que uma linha. Se a gente traçasse uma linha nessa região, fizesse um corte nessa região, a gente conseguiria ver lateralmente o vasto lateral, em seguida, caminhando para a região medial, mas na região mais cranial do fêmur teria o vasto intermédio, medialmente ao fêmur a gente teria o vasto medial. Então, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial. Então, esses músculos a gente observa na região cranial ao fêmur. Então, a linha do fêmur está aqui. É aqui que a gente encontra a diáfise femoral. Caudalmente ao fêmur, é possível identificar aqui o músculo adutor da coxa, que é esse daqui, e caudalmente ao adutor da coxa existe esse músculo que se divide na região mais distal e se insere em 2 pontos distintos, que é o músculo semimembranoso. Então, agora eu vou mudar essa imagem para que vocês consigam observar um outro músculo que fica aqui relacionado com o músculo semimembranoso, que é o músculo semitendinoso, que é esse daqui. Então, de novo, a linha do fêmur está aqui. Eu tenho a diáfise femoral. Caudalmente, eu vou encontrar o músculo adutor da coxa. Caudalmente ao adutor da coxa aparece aqui o semimembranoso, que se divide e se insere em 2 regiões distintas. Caudalmente a ele eu tenho o músculo semitendinoso. Essa fita que aparece aqui é um músculo bem pequeno que tem nos cães que chama abdutor crural caudal. Então, ele é uma fita bem fina e, normalmente, na dissecação, ele fica muito aderido ao bíceps femoral. Então, é preciso dissecá-lo e separá-lo do bíceps femoral, que é o músculo em que ele acaba ficando aderido na dissecação. E esses são, então, os principais músculos dessa região da coxa que a gente consegue identificar, né? Do quadril e da coxa, que a gente identifica nessa dissecação de uma vista lateral do membro pélvico. E agora falta, então, aqui a região da perna. E antes de explicar sobre essa musculatura da região da perna, não esquece de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Então, essa é a musculatura que a gente encontra na perna dos cães. Aqui está a articulação do joelho com o fêmur, a patela e a tíbia, compondo então a articulação fêmur-tíbio-patelar. E aqui, distalmente, a gente tem a musculatura da face lateral da perna. Esse músculo mais cranial é o músculo tibial cranial. Aqui a gente consegue palpar a margem cranial da tíbia, e esse músculo, que é o tibial cranial, ele tem uma relação íntima com essa margem cranial da tíbia.
E existe uma particularidade desse músculo com relação ao músculo que fica caudalmente a ele, que é esse daqui, que é o músculo extensor digital longo. Esse músculo extensor digital longo, a gente visualiza aqui o ventre muscular dele. E proximalmente a gente encontra a origem dele. Então ele se origina lá no fêmur, na fossa extensora, cruza essa região e praticamente o ventre dele fica quase que envolvido, não completamente, mas boa parte dele fica envolvido pelo tibial cranial. Então também é um ponto de atenção na hora da dissecação, porque esse músculo tibial cranial, ele vai envolver esse outro músculo mais caudalmente, que é o extensor digital longo. Caudalmente ao ventre muscular do extensor digital longo, existe um outro músculo aqui, que é o músculo fibular longo. Na região da perna, existe um músculo fibular longo e um músculo fibular curto. Então, esse é o fibular longo e esse é o fibular curto. E entre eles aparece um tendão bem delicado, que é esse tendão aqui que eu estou apontando. Então, esse tendão é o tendão do músculo extensor digital lateral. Nos cães, se a gente quiser observar o ventre muscular do extensor digital lateral, a gente vai precisar vir com a nossa dissecação bem proximalmente. Esse músculo vai ficar aqui envolvido pelo músculo fibular longo. Então, novamente, fibular longo, o fibular curto e entre eles existe um tendão, que é o tendão do músculo extensor digital lateral. Ponto importante na dissecação dessa região, não é só nessa região que existem diferenças entre os cães e os gatos, mas aqui fica bem evidente porque o gato possui uma musculatura bem proeminente nessa região, que é o músculo sóleo, que os cães não possuem. Então depois eu vou falar sobre a musculatura dessa região dos gatos, mas já é um ponto de atenção caso você esteja dissecando ou tentando entender a musculatura dos felinos, dos gatos, ela é bem diferente nessa região do que a musculatura dos cães. Todas essas imagens estão relacionadas à musculatura dos cães. E caudalmente aqui é o ventre muscular do fibular longo, então esse é o fibular longo, caudalmente a ele existe esse músculo aqui, que é o músculo flexor digital lateral. Então, esse é o primeiro músculo dessa região que começa com o nome de flexor. Anteriormente, ou eram músculos que não tinham nome nem de flexor ou de extensor, como, por exemplo, fibular longo e fibular curto, ou músculo extensor, como o extensor digital longo. Então, esse é o primeiro músculo flexor dessa face lateral da perna dos cães, e é o flexor digital lateral. O tendão desse músculo, ele vai se juntar ao tendão de um outro músculo flexor, que vai ser o flexor digital medial, e juntos eles vão formar o tendão do flexor digital profundo. Então, esse músculo aqui nos cães, ele faz parte do flexor profundo dos dedos ou flexor digital profundo. Caudalmente a esse músculo, é possível identificar aqui uma musculatura, mas eu vou começar comentando sobre essa musculatura aqui, que é o gastrocnêmio. O gastrocnêmio, ele possui duas cabeças. Então, essa daqui é a cabeça lateral do gastrocnêmio, e na superfície oposta, na face oposta, existe a cabeça medial do gastrocnêmio. Essa cabeça lateral, junto com a cabeça medial, que aqui não fica visível, elas envolvem esse músculo que é o flexor digital superficial. Então, o gastrocnêmio, tanto a cabeça lateral como a cabeça medial, ambos se inserem aqui nessa região óssea, que é o tuber calcâneo, e os ventres musculares de ambos envolvem esse flexor digital superficial. Então, aqui tem uma outra imagem para a gente conseguir identificar esses músculos que eu acabei de comentar e é possível, inclusive, observar os tendões de alguns deles. Então, cranialmente, existe aqui o músculo tibial cranial. Caudalmente ao músculo tibial cranial, ele envolve o extensor digital longo. Esse músculo extensor digital longo, ele forma um tendão único que, em seguida, envia tendões para os dígitos principais. Então, quando o músculo contrair, ele vai estender os dígitos do pé. E para que isso aconteça, esses tendões vão chegar até as falanges distais de cada dígito. Caudalmente, existe aqui o ventre muscular do fibular longo, e depois também vai formar um tendão, e aqui já conseguimos identificar o fibular curto. Entre o fibular longo e o fibular curto,
existe aqui um tendão bem delgado, bem fininho, que é o extensor digital lateral. Aqui é possível observar um pouco do ventre muscular do músculo extensor digital lateral, mas perceba como que ele fica escondido aqui entre o fibular longo e o flexor digital lateral. Então, é essa região que a gente disseca para conseguir mostrar melhor o ventre muscular do extensor digital lateral, mas aqui o tendão dele fica bastante evidente entre o músculo fibular longo e o músculo fibular curto. E acompanhando esse músculo extensor digital lateral, ele vai formar um tendão dele, e aqui a gente observa o tendão dele indo para o dígito lateral, e por isso que o nome desse músculo é extensor digital lateral. Caudalmente ao fibular longo está aqui o flexor digital lateral. Se a gente quisesse observar o encontro desse tendão com o tendão do flexor digital medial, precisaria de uma imagem com uma outra vista, e aí sim a gente conseguiria observar o flexor digital lateral, o tendão dele se encontrando com o flexor digital medial, para aí sim formar o tendão do flexor profundo dos dedos. E aqui está a cabeça lateral do gastrocnêmio envolvendo o flexor digital superficial, que é esse músculo aqui. E aqui a gente ainda observa o tendão do flexor digital superficial. Então, aqui é o ventre muscular dele e aqui é o tendão do flexor digital superficial. Ele também vai enviar tendões para todos os dígitos, só que agora esses tendões vão se fixar na falange média de cada dígito. E agora, resumindo, então, essa região da perna. Cranialmente, a gente tem o músculo tibial cranial, que envolve o músculo caudalmente, que é o extensor digital longo. E aqui a gente tem dois músculos fibulares. Esse daqui é o fibular longo e esse é o fibular curto. Entre eles aparece um tendão, que é o tendão do músculo extensor digital lateral, que vai para o dígito lateral, por isso ele possui esse nome. Caudalmente, existe o flexor digital lateral, músculo flexor digital lateral, e o tendão dele vai se unir ao tendão do músculo flexor digital medial para aí sim formar o tendão do flexor profundo. Então, esse músculo, que é o flexor digital lateral, ele faz parte do flexor profundo dos dedos. Esse músculo aqui é a cabeça lateral do gastrocnêmio. Nessa imagem não aparece, mas existe uma cabeça medial do gastrocnêmio. E essas duas cabeças envolvem esse músculo aqui, que é o músculo flexor digital superficial.